Olá, aluno do EJA, seja bem-vindo a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Aricia Amaro e agora nós vamos dar início à apostila de volume 3. Então agora vamos para a unidade 1 e vamos ter 3 temas, né? Essa unidade 1 do volume 3 se chama Volunteer Work, trabalho voluntário. E aí a gente tem aqui os temas que nós vamos abordar nessa unidade. O primeiro tema vai ser o Volunteering and its Origins, o voluntariado e suas origens. Depois nós vamos ter o Volunteering in the World, o voluntariado no mundo. Depois nós teremos o Volunteering and Non-Profit Organizations in Brazil, voluntariado e entidades sem fins lucrativos no Brasil. Então, essa apostila de volume 3, principalmente nessa unidade, a gente vai estar bem focado nessa temática, né? Enquanto na apostila passada de volume 2, a gente focou bastante em cinema, né? Em livros e tudo mais, agora a gente vai vamos ter abordagens em assuntos diferentes, mas envolvendo a língua inglesa também. E aí, na página 9, nós temos a introdução. Nesta unidade, você estudará o trabalho voluntário e suas diferentes formas de atuação. Verá tanto ações individuais como ações de organizações experientes em voluntariado. Você também terá a oportunidade de ampliar seu vocabulário em inglês e verá a diferença entre o present perfect, que é o presente perfeito, e o simple past, passado simples. E aí a gente chega no tema 1. Nesse tema, você estudará o voluntariado e suas origens, conhecerá as principais características desse tipo de trabalho e verá algumas de suas definições e formas de organização. E aí a gente sempre tem, né, aluno, aquela parte do What do you already know, do que você já sabe. E aí as perguntas aqui para a gente refletir, né, para vocês responderem de acordo com a bagagem, com o conhecimento prévio de vocês. Nós temos assim: você já deve ter ouvido falar em voluntariado. O que você entende por essa atuação? Qual é a sua opinião sobre esse tipo de trabalho? Depois nós temos: você já foi voluntário em algum projeto ou conhece alguém que atuou em uma organização não governamental, uma ONG? Como foi esse trabalho? Então, cada um, né, são perguntas bem pessoais, mas, enfim, geralmente vem com essa função, né, da gente tentar refletir, pensar um pouco sobre o assunto que nós vamos passar a unidade estudando. Importante: o dicionário bilíngue, o Keyword Box e o glossário são ferramentas importantes de estudo que vêm sendo utilizadas nos cadernos de inglês desde o volume 1. Caso você não tenha estudado os cadernos anteriores, você pode consultar as seções Study Guidance, que abordam essas 3 ferramentas conforme indicado a seguir. O dicionário bilíngue, né, volume 1, unidade 1, tema 1. O glossário, volume 1, unidade 1, tema 3. E o Keyword Box foi no volume 1, unidade 2, tema 2. Então, aluno, desde a primeira apostila, que o livro, né, que a apostila vem sugerindo e que eu venho batendo um pouco nessa tecla também, para vocês criarem um dicionário, criarem um glossário, criarem um Keyword Box, porque realmente dá essa facilitada, né? Faz com que a gente aprenda mais. Quando a gente mesmo vai lá e escreve, além de ser um material de fácil acesso, né? No momento que vocês precisarem, vocês mesmos têm um caderno, enfim, com a sua letra, com a sua organização, com essas informações. E aí o cérebro, às vezes, acaba até captando mais, né? Enfim, e aí na página 10 nós temos a primeira atividade, Studying About Volunteering, estudando sobre o voluntariado. E agora, aluno, eu preciso que de fato vocês estejam com a apostila aberta para acompanhar a leitura, que nós vamos ter um texto em língua inglesa, então pode ficar meio chato, meio boring, né? Ou, enfim, ou meio até disperso, se você não estiver acompanhando um pouco a leitura. Então vamos lá, na atividade 1 a gente tem assim: read the following text in English, use the keyword box in order to check the meaning of keywords. They will help you understand the text. Add the new words to your glossary. Então, leia o texto a seguir em inglês, utilize o Keyword Box para conferir o significado das palavras-chave. Elas ajudarão você a compreender o texto. Adicione as novas palavras ao seu glossário. Então, vamos lá, no texto de Origins of Volunteering. The word volunteer comes from the Latin word voluntas,
which means choice. Volunteering is a type of work made spontaneously, willingly, without coercion or imposition, and most of the time without pay. Volunteers offer their time and work without claiming any compensation or material reward, motivated by values such as justice, equality, and freedom. Volunteering can be practiced in several scales, from local to global. These actions can involve welfare aid, assistance to people with special needs, fundraising, advocacy, adult education, and environmental initiatives, among others. There are many organizations that help to coordinate volunteer work across the world. These organizations are called non-governmental organizations, NGOs. This term was officially coined in 1945 along with the founding of the United Nations, UN. NGOs are exclusively non-profit, and because of this characteristic, these organizations are often referred to as the third sector. In 2010, there were around 290.7 thousand private foundations and non-profit organizations em Brasil. E aí no QA Box nós temos, né, add, ajuda, along with, junto com, among, entre, fundraising, arrecadação de fundos, pay, pagamento, profit, lucro, reward, recompensa, special needs, necessidades especiais, such as, como, welfare, bem-estar, willingly, de boa vontade, e without claiming, sem reivindicar. E aí, de acordo com esse texto, né, nós temos uma atividade de verdadeiro ou falso. E aí a primeira afirmativa se fala assim: The word volunteer comes from a Latin word that means choice. A palavra voluntário vem de uma palavra latina que significa escolha. E essa é verdadeiro, né? No texto falava exatamente isso, que veio do latim volunta, né? Então essa é verdadeira. No trecho que estava lá no texto falava assim: The word volunteer comes from the Latin word voluntas, which means choice. A próxima afirmação: Volunteers offer their time without claiming any compensation. Os voluntários oferecem seu tempo sem reivindicar nenhuma remuneração. Verdadeira, né? E lá no texto falava assim: Volunteers offer their time and work without claiming any compensation or material reward. Porque voluntário é justamente isso, né? Você não ter um pagamento. Enfim, não é um trabalho para esse lado, é um trabalho com outro senso de justiça e tudo mais, com outra intenção. Na outra afirmativa nós temos: The objective of NGOs is to make money. Então, o objetivo das ONGs é ganhar dinheiro. E essa é falsa, né? Porque a gente sabe que essas ONGs, elas são totalmente sem lucro, não é o foco delas, né? Não é ganhar dinheiro. Então essa é falsa. E na outra afirmativa nós temos: Third sector is a term used to refer to private organizations. Terceiro setor é um termo utilizado para se referir a organizações privadas. Essa é falsa, porque no texto fala assim: NGOs are exclusively non-profit, and because of this characteristic, these organizations are often referred to as a third sector. Então, né, eles falam que essas ONGs são sem lucro e por causa dessas características, essas organizações são geralmente, né, são chamadas, referidas como o terceiro setor. Então, é justamente por não ter o lucro. Então, a gente pode dizer que o terceiro setor é um termo utilizado para se referir a organizações privadas. Organizações privadas visam o lucro, né? Enfim, não é uma coisa estatal, não é uma coisa do bem comum para todo mundo. As privadas são bem particulares mesmo, né? Tem um dono, enfim, um certo grupo ali de donos
Enfim, eles que vão resolver, editar, tomar todas as decisões. No caso da ONG é bem diferente porque são propósitos diferentes também. Então, na ordem correta das respostas são verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, de acordo com as afirmativas e com tudo que o texto nos deu, né? E aí na segunda nós temos assim, rewrite the following sentence by replacing the underlined words with the synonyms in the box. Então, reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras grifadas pelos sinônimos no quadro. E aí nós temos um quadro com as palavras requesting, associated with, objectives, to build, genesis e give. Sinônimo. Em português, sinônimo quer dizer o quê? Palavra ou expressão que possui um significado semelhante. Veja alguns exemplos de sinônimos e as suas traduções. Então, por exemplo, sinônimos no inglês, nós temos o beautiful, nós temos o pretty. O beautiful, né, o bonito, bonita, o pretty é o lindo, linda. Então, são sinônimos. A gente tem o intelligent e o smart. Inteligente significa inteligente, né? E o smart também pode significar inteligente, esperto, sagaz, enfim. Nós temos o lucky e o fortunate. Lucky é o sortudo, sortuda. E o fortunate é a pessoa afortunado ou afortunado, né? Ou seja, a pessoa que está ali numa maré boa de sorte, digamos assim. E aí nós vamos ter os itens A, B e C com algumas palavras que estão sublinhadas e a intenção é só essa mesmo, só mudar essa palavra, pegando alguma palavra ali que está daquela caixa, lá daquele retângulo. Enfim, talvez você precise pesquisar a tradução para ver qual que vai se encaixar melhor, mas no geral é apenas isso, ver as palavras que estão grifadas e ver qual palavra que melhor substitui, né, que pode se adequar direitinho naquela sentença. Então nós temos volunteers, como que começa, né? Volunteers offer their time and work without claiming any compensation or material reward. E aí, qual seria a tradução para essa frase? Os voluntários oferecem seu tempo e seu trabalho sem reivindicar qualquer remuneração ou recompensa material. As palavras que estão grifadas são as palavras offer, que é o de oferecer, e a palavra claiming, que é o reivindicar. Então, a gente pode colocar quais sinônimos, né? No lugar do offer, a gente pode usar o give, verbo G-I-V-E, give, que é o verbo dar. E no lugar do claiming, que é o reivindicar, a gente pode colocar o requesting, que é o pedir, né? Meio que não seria nem ordenar, é como se fosse você pedir com uma certa força, sabe? É um requisito, digamos assim, que você está fazendo. Então, como que ficaria? A gente poderia falar: volunteers give their time and work without requesting any compensation or material reward. A tradução ficaria: os voluntários dão, não seria mais offer, né, que era o oferecem. Os voluntários dão seu tempo e seu trabalho sem pedir, no lugar de ser sem reivindicar, né, que era o claiming, ficou sem pedir qualquer remuneração ou recompensa material. Então, a gente muda o offer pelo give e muda o claiming pelo requesting. E aí são sinônimos bem possíveis, né? E que, no geral, não mudou o sentido do que está sendo dito na frase. A gente alterou duas palavras, né? Trocamos, mas o sentido continuou o mesmo. Item B. A frase está assim: the word volunteer is related to the word choice because of its Latin origin. Certo? E aí, a tradução seria o quê? A palavra voluntário é relacionada à palavra escolha por causa da sua origem latina. Essa é a tradução da frase oficial, né? Digamos assim. Aí, as palavras que estão sublinhadas nessa frase são related to e origin. Então, a gente tem que achar aí palavras que sejam sinônimos para esses dois termos. O sinônimo do related to pode ser o associated with.
Porque o related é relacionado, associar e relacionar são praticamente a mesma coisa. Então, a gente vai mudar o relacionar pelo associar, associated. E o origin, que é a origem, a gente pode mudar ele pelo Genesis, que é a gênese, né? Que é a origem também. Então, a frase ficaria: The word volunteer is associated with the word choice because of its Latin genesis. A palavra voluntário é associada à palavra escolha por causa de sua gênese latina. No item C, one of the purposes of the United Nations is to develop friendly relations among the nations. Então, a tradução: um dos propósitos da Organização das Nações Unidas é desenvolver relações amistosas entre as nações. As palavras sublinhadas: propósitos, purposes, e a palavra desenvolver, o verbo desenvolver, to develop. A gente pode substituir o purpose por objectives e a gente pode substituir o develop por build. Então vai ficar: one of the objectives of the United Nations is to build friendly relations among nations. Ficaria como um dos objetivos, em vez de ser um dos propósitos, virou um dos objetivos da Organização das Nações Unidas é construir relações amistosas entre as nações. Então, por isso que é importante, né, a gente tentar dar essa expandida no nosso vocabulário, fazer nosso keyword box, pesquisar. Quando está assistindo alguma coisa que vê um termo, uma palavra que não conhece, pesquisar também, traduzir, colocar uma legenda, enfim. Tudo isso é crucial, porque às vezes a pessoa está dizendo a mesma coisa, só que com termos diferentes. E aí, por causa da nossa falta, né, de vocabulário, de mais palavras, né, diferentes, mesmo que seja para dizer a mesma coisa, a gente pode acabar se confundindo, pode acabar não compreendendo plenamente, né, o que aquela pessoa queria dizer, simplesmente porque a gente não tem essa bagagem. Claro que, enfim, para toda língua são muitas palavras, né, não tem como ninguém ser um dicionário ambulante, mas é interessante que também a gente não fique só com um vocabulário muito reduzido, né? Só com ali 50 palavrinhas e pronto. É bom que a gente pelo menos saiba diferenciar, né? Mesmo que a gente não use falando, né? Mas que se alguém falar, se a gente estiver em alguma situação, que a gente se depare com esses termos, que a gente consiga se virar, que a gente consiga compreender. E aí, aluno, já que estamos falando sobre voluntariado, né? Eu peguei esse texto, você sabe como é o trabalho voluntário no Brasil, e eu peguei do blog. Eu acho que fala abacaxi, mas ele escreve abacaxi, em vez de ser com X e um I, escreve com SHI. Então, não sei se é abacaxi, deve ser abacaxi, né? Um trocadilho. Então, blog.abacaxi.com/trabalho voluntário no Brasil, tá? Eu peguei desse site, é um blog, né, mesmo, enfim, tem várias categorias, falam sobre várias coisas. Então, vamos lá. Vamos acompanhar a leitura, né? Voltado para causas sociais, o trabalho voluntário é uma forma de se envolver em ações beneficentes e beneficiar causas que estão, muitas vezes, ignoradas pelo poder público. No Brasil, ele está ligado principalmente à atuação de organizações religiosas ou das organizações não governamentais, as ONGs, que são instituições que se especializam em uma determinada área e agem em prol dessa causa. São inúmeros os tipos de ONG em atuação no Brasil atualmente. Existem aquelas voltadas para a arrecadação de alimentos para crianças carentes, as direcionadas para animais abandonados, para auxiliar pessoas com determinados tipos de deficiência, entre outras causas. Sendo assim, quem quer investir esforços no voluntariado tem muitas opções para escolher. Para saber mais sobre o assunto, continue lendo nosso post e entenda como se configura o trabalho voluntário no Brasil e quais os principais tipos. Boa leitura! Então vamos lá, para começar. O que é trabalho voluntário?
Caracterizado por ser um trabalho sem retorno financeiro, a origem do voluntariado no Brasil é muito antiga e está ligada aos tempos da colonização portuguesa, quando foram instaladas as Santas Casas de Misericórdia, instituições ligadas à Igreja Católica que atuavam principalmente na assistência a doentes. Apesar de sua longa data, o trabalho voluntário só foi regulamentado no Brasil há 2 décadas, pela Lei 9.608 de 1998, que estabelece que não é possível manter um vínculo empregatício e nem mesmo receber remuneração. Além disso, ele determina quais são os tipos de ação que se relacionam com o voluntariado, como atividades culturais, educacionais ou científicas e ações de assistência à pessoa. É importante destacar que esse tipo de trabalho não beneficia apenas as pessoas contempladas por suas ações. Os voluntariados também são recompensados, seja por satisfação e crescimento pessoais, por trabalharem em prol de causas sociais, seja até mesmo por enriquecimento de currículo, o que é excelente para estudantes que precisam adquirir experiência. Como funciona o trabalho voluntário no Brasil? Como já foi dito na introdução, o trabalho voluntário no nosso país está ligado principalmente à atuação de ONGs, que são instituições sem fins lucrativos que se especializam em uma determinada causa e realizam ações em prol dela. Apesar disso, você não precisa necessariamente se filiar a uma ONG para começar a ser voluntário e fazer o bem a outras pessoas, ou até mesmo aos animais. É possível, inclusive, organizar-se independentemente com seus amigos ou familiares para realizar ações beneficentes e ajudar o próximo. Quais os principais tipos de trabalho voluntário? O voluntariado pode ser realizado em diferentes áreas, que podem estar ligadas a questões culturais, educacionais, de saúde ou de assistência social como um todo. Para que você entenda as possibilidades, confira a lista abaixo e descubra com qual delas você mais se identifica. Resgate de animais. Nosso país tem um alto registro de abandono de animais domésticos nas ruas, e essa população estará à mercê de problemas de saúde e segurança. Por causa disso, muitas ONGs atuam no resgate desses animais que geralmente são tratados e depois postos para adoção. Quem quer trabalhar nesse tipo de causa pode ajudar no cuidado com os bichos, promovendo a limpeza dos espaços ou até mesmo dando banho nos bichinhos. Além disso, quem tem formação em medicina veterinária pode ajudar fornecendo um tratamento gratuito. Atividades educacionais e culturais. As ações voltadas para a educação e cultura estão muito presentes nas áreas periféricas do país e têm como seu principal público as crianças. Com essas ações, você tem a possibilidade de ensinar ofícios e levar lazer e entretenimento para as comunidades, que muitas vezes estão expostas a sérios problemas, como falta de segurança, o tráfico de drogas e a ausência do poder público. Se você pensa em atuar nessa área, considere realizar oficinas ou ações educativas em comunidades carentes, ou até mesmo levar atrações artísticas para esses locais. Arrecadação de alimentos e fundos. Para manter um trabalho voluntário em atividade, não basta apenas a boa vontade dos colaboradores. É necessário também ter os meios materiais que permitem o funcionamento das ações. Como as instituições voltadas para o voluntariado são geralmente sem fins lucrativos, a principal forma de arrecadação são as doações de materiais e de dinheiro. Sendo assim, você pode atuar nessa área captando doadores e coletando as doações para levar até as instituições. Para tanto, uma possibilidade é trabalhar na divulgação das atividades do voluntariado, o que pode ser feito no boca a boca entre seus amigos e familiares, ou mesmo usando ferramentas como as redes sociais, que permitem atingir um público mais amplo. Vaquinha para ajudar ONGs. Como acabamos de falar, as ações voluntárias dependem de doações para continuar em atividade. Uma possibilidade para alavancar as arrecadações é apostar na realização de vaquinhas, que possibilitam que diversos doadores contribuam com diferentes valores para, ao final, investir o dinheiro em atividades pontuais. Hoje em dia, esse processo está facilitado pela existência das plataformas de vaquinha online, como é o caso da Abacaxi. Abacaxi, que é o blog aqui que a gente está lendo, né? Com elas, você pode criar campanhas de arrecadação de fundos para a sua causa
e os doadores podem enviar quantias sem sair de casa, com apenas alguns cliques. Como você viu, existem diferentes tipos de ações voluntárias em que se pode atuar. O primeiro passo para dar entrada no voluntariado, então, é descobrir com que causa você mais se identifica e buscar organizações em que pode atuar ou traçar estratégias para agir de forma independente. Então, vai muito também do gosto, do hobby, com que cada um se sente bem, né? Tem pessoas que gostam mais da questão animal, então, por que não, né? Tentar fazer alguns trabalhos voluntários em prol dessa causa. Outras pessoas na questão da educação, né? Da alfabetização, e algumas coisas contra o trabalho infantil, enfim, tem várias causas diferentes, né? E como foi dito, são geralmente por instituições que não estão visando lucro, não estão visando dinheiro. Então, por isso que precisa de toda essa rede de apoio, né? De pessoas se voluntariando, de pessoas doando, ajudando, pessoas compartilhando, divulgando. É todo um trabalho mesmo, né? Para tentar chegar desde a base. Aí, aluno, ainda nesse mesmo blog do Abacaxi, né? Que faz vaquinhas e tudo mais, eles explicam como que a gente pode ajudar em projetos de causa animal. Desde 2020, muitas pessoas começaram a trabalhar de casa, ficando ao lado dos seus pets 24 horas por dia. Além disso, o número de adoções disparou no início da pandemia. A companhia de um animal doméstico pode representar para muitas pessoas uma forma de espantar a solidão que afetou grande parte da população em meio ao isolamento social. E isso é muito positivo para nós e para os bichinhos. O que pode ser a alegria de alguns também acaba sendo a infelicidade de outros, sendo que a crise teve um impacto devastador nas doações, cessando a ajuda para projetos de causa animal de todo o Brasil. O desemprego, a necessidade de muita gente ter de sair para trabalhar e o fim do auxílio emergencial cessaram as doações. Assim, iniciou-se a fase de abandono, que disparou cerca de 70% na pandemia. Essa epidemia de abandono, gerada pela recessão causada pela pandemia do novo coronavírus, provocou grandes consequências na vida de muitos animais domésticos. No entanto, existem projetos que resgatam os bichinhos da rua e os oferecem a melhor qualidade de vida possível, alimentando, castrando e os disponibilizando para adoção responsável. Nesse artigo, vamos te mostrar como ajudar projetos de causa animal, nossa especialidade. Como ajudar projetos de causa animal? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem mais de 30 milhões de animais abandonados no Brasil, entre cães e gatos. Que tal fazer a diferença na vida desses anjinhos de 4 patas? Algumas pessoas oferecem seu tempo, dinheiro e residência para proteger e cuidar de animais que ainda estão à procura de um lar. São os chamados protetores independentes de animais. Você sabia que pode ajudá-los de onde estiver? Atualmente, muitos projetos estão pedindo a ajuda de colaboradores para conseguirem arcar com os custos relacionados à ração, veterinário, cirurgias pontuais, remédios e vacinas. Além das vaquinhas online, os protetores conseguem socorrer os animais de rua para só assim disponibilizá-los para adoção responsável. Para visualizar esses projetos incríveis, basta acessar o site do Abacaxi, como eu falei, né, aluno? É Abacaxi escrito com S-H-I e não com X. Clicar em abacaxis públicos e em causa animal. Desse modo, você poderá contribuir para projetos de causa animal sem sair de casa, através de campanhas já existentes e confiáveis em nosso site. Então, assim, muitas pessoas, por exemplo, gostam muito de animais domésticos, mas não podem adotar porque, não sei, porque a casa é muito pequena, porque o condomínio não permite, porque tem alguém com uma alergia na casa que não pode, porque a pessoa não tem tempo para passear, para dar atenção para o bichinho. Então, por exemplo, é uma forma de ajudar, de contribuir, de fazer parte desse movimento, digamos assim, da forma que você pode, né? Então, fazendo uma doação, se voluntariando para ir, por exemplo, numa instituição, né, que tenha de abrigo, né, de animais, para ir ajudar lá, por exemplo, dando banho, né, tem um dia lá de banhos de cachorro, banhos de animais domésticos no geral. Então, enfim, tem várias formas que a gente pode tentar ajudar de alguma maneira, né? E, obviamente, adotando, né?
Tem toda aquela conscientização também de não comprar, né? De não objetificar um animal como um objeto. Eu quero ele de tal maneira, com tal cor de olho, com pelo de tal jeito, de tal raça, sendo que não deveria ser dessa maneira, né? Deveria ser algo mais espontâneo, natural, mas até verdadeiro, sem ser como se fosse uma moeda de troca, né? Devia ser algo afetuoso. Você chegar num abrigo, olhar vários animais da questão de totalmente carentes, querendo ser adotados, e você, daquelas opções, você bater um olho em dois, enfim, e saber que você quer aqueles ali para, enfim, vai ser seu companheiro, né, de vida, para morar junto com você. Então, é uma possibilidade também. Mas outro artigo também do abacaxi, como ajudar um abrigo de animais. Está em dúvida sobre como ajudar um abrigo de animais? Então leia esse artigo. Pessoas que amam bichinhos muitas vezes sentem a necessidade de fazer um bem maior para uma maior quantidade de animais abandonados, mas ficam em dúvida sobre como ajudar um abrigo de animais. Portanto, será mostrado nesse artigo quais formas são possíveis de fazer isso. Pode ser considerado um abrigo de animais desde uma ONG e instituições voltadas para causas animais até pessoas que ajudam individualmente em sua casa ou em um espaço reservado para eles. Normalmente, esses abrigos cuidam majoritariamente de gatos e cachorros, mas é possível encontrar também outros tipos de animais, como pássaros, tartarugas, cabras, entre outros. Para cuidar de certas espécies de animais, poderá ser necessária a autorização de órgãos responsáveis por serem espécies protegidas pela lei. Assim, sabendo de tudo isso, percebe-se que há uma variedade enorme de ações que podem ser tomadas para ajudar um abrigo de animais e ajudar esses bichinhos que precisam de cuidado e carinho. Saiba agora. Doe rações. Uma das mais importantes formas de ajudar um abrigo de animais é doando ração. Afinal, a maioria desses abrigos possuem essa necessidade que é básica e fundamental para que consiga manter seus animais saudáveis e consiga trazer novos animais abandonados. Contribua frequentemente com uma ONG ou instituição. Na internet, facilmente você encontrará ONGs e instituições famosas que possuem como objetivo cuidar de animais resgatados ou abandonados. Eles mesmos, em suas páginas da web, possuem informações ou facilidades que te permitem contribuir com o valor ou comprar produtos o qual o valor é revertido integralmente ou parcialmente para a causa. Contribui com uma campanha no Abacaxi, né, que é o blog que eu estou tirando essas informações. No Abacaxi, que é a plataforma de vaquinha online, você encontrará várias causas animais que precisam de ajuda financeira, seja para reformar um abrigo, ajudar em exames de saúde, ou para comprar insumos ou vacinas. Lá é um livro aberto que você poderá conhecer milhares de causas e contribuir com valores a partir de R$10. Faça uma pequena ou uma grande ação no seu bairro. Se você percebe que seu bairro também possui animais de rua abandonados, por que não os resgatar por si mesmo? Salve este animal, dê os primeiros cuidados e, caso não possa ficar com ele, leve a um abrigo de cães mais próximo para que o animalzinho possa continuar com os cuidados necessários. Pode parecer pouco, mas com pequenas ações é que se consegue grandes resultados. Afinal, cada animalzinho que receber uma ajuda terá sua vida transformada e poderá encontrar pessoas que queiram cuidar e dar o amor que precisam. Seja um voluntário. Seja em um abrigo de um conhecido ou em uma ONG conhecida, você pode se oferecer como voluntário. Você pode trabalhar para conseguir novos lares para esses animais, pode visitá-los para dar carinho ou pode até participar como voluntário em uma feira de adoção. Com certeza qualquer ajuda será bem-vinda. Agora você sabe como ajudar um abrigo de animais. Que tal colocar em prática esse conhecimento? Você acha que seus amigos também estariam com você nessa? Então compartilhe com eles esse artigo, né? Então, o Abacaxi fez esse artigo rapidinho, né, com alguns tópicos, mas com possíveis maneiras, né, que a gente pode se mobilizar, pode ajudar, nem que seja com o mínimo, né? O mínimo também pode fazer a diferença. E um último artigo que eu também peguei do Abacaxi, ele fala, saiba quais medidas você deve adotar
quando encontrar um cachorro abandonado, né? Então, como que você pode lidar, como que você pode fazer? Seja no caminho do trabalho, da escola ou do passeio, você já encontrou um cachorro abandonado na rua e não soube o que poderia fazer por ele? Muitas vezes, por mais que o amor pelos animais exista, às vezes há uma dificuldade de saber como agir para poder ajudar um animal abandonado. Ele está perdido? Ele foi largado ou nasceu nas ruas? Como poderei ajudá-lo? Com certeza essas perguntas já passaram pela sua cabeça. Por isso, nesse artigo, nós vamos te dizer o que fazer quando encontrar um cachorro abandonado na rua. Siga esses passos que com certeza você vai ajudá-lo a mudar o rumo da vida para melhor que possivelmente ele teria. Primeiramente, quando se encontra o cachorro na rua abandonado, é importante verificar se ele possui uma coleira. Caso sim, analise se há algum dado ou informação contida, como o nome do cão, endereço, telefone. Muitas vezes os donos colocam essas informações, justamente para caso ocorra uma situação dessas, para que alguém possa ajudá-lo a voltar para casa. Além disso, caso tenha pessoas próximas do cão, pergunte a elas se conhecem o dono do cachorro. Às vezes podem ser cachorros que ficam soltos ou perdidos, mas que possuem donos. Se o cachorro não possui coleira, identificação e ninguém sabe quem seria o dono do cachorro abandonado, você pode resgatá-lo e levá-lo para casa. Assim, a atenção com o bichinho continua. Salvar um animal de rua é importante e necessita de cuidados. Sendo assim, o ideal é que ele seja levado ao veterinário para um check-up, para saber se ele possui algum tipo de lesão, doença ou necessidade que não foi possível ser identificada até então. Se for o caso, aproveite para também vaciná-lo. Afinal, provavelmente ele não teve nenhum cuidado dessa natureza. Caso você não tenha dinheiro para bancar esses gastos, sugerimos criar uma vaquinha online. Afinal, é uma forma de conseguir arrecadar o dinheiro necessário para cuidar do bichinho. Hoje em dia, é uma forma muito utilizada para arrecadar para este fim. Conheça algumas vaquinhas e inspire-se. Assim, depois de todos esses cuidados iniciais e essenciais, vem a segunda parte. Encontrar um dono ou um novo dono. E para isso, a internet é uma grande aliada. Publique em suas redes sociais sobre o resgate do cachorro abandonado. Informe detalhes de onde o encontrou e coloque fotos também. Dessa forma, seus amigos e familiares podem compartilhar a postagem, sendo possível encontrar alguma informação sobre esses possíveis donos. Porém, caso não tenha tido sucesso e de fato o cão pareça não ter um dono, você pode ficar com ele, buscar por um abrigo ou ONG para animais ou procurar por um novo dono ativamente. No caso do abrigo de animais, pesquise bastante para encontrar um local que transmita confiança e que realmente goste de animais e que gostaria de ajudá-lo. Já se preferir buscar por um dono, as redes sociais voltam novamente a serem seus aliados. Então publique fotos, informações sobre o cachorro, idade aproximada. Normalmente o veterinário sabe informar. Peso, tamanho, características. E aguarde por um pet lover que o queira muito. Porém, cuidado, verifique se a pessoa que quer adotá-lo realmente pode dar o amor e carinho que o cachorro precisa, além de um lar estruturado que possa acolhê-lo. Caso contrário, ele correrá o risco de voltar às ruas novamente ou sofrer maus tratos. Seguindo essas dicas, com certeza seu resgate ao cachorro abandonado será um sucesso e com certeza você fará a diferença na vida dele. Então, aluno, nesse início de apostila de volume 3, a gente já começa com essa temática. Como eu falei, a gente vai explorar bastante, principalmente nessa primeira unidade. Então, nesse tema 1, a gente já tem uma boa ideia, já estamos encaminhados de como que a gente pode agir, principalmente agora nesse final, a gente deu uma focada na questão animal, mas a gente também vai focar em outros trabalhos voluntários, não só na causa animal. Mas, enfim, foi para dar o início, para a gente ter pelo menos uma noção, quando a gente se deparar com essa situação, a gente saber como lidar, como ajudar. E eu tenho certeza que muitos de vocês aí que estão assistindo essa aula, vocês têm esse senso, essa vontade de fazer a diferença no mundo. E são com esses pequenos atos, com esses pequenos gestos que a gente de fato vai fazendo o mundo melhor, vai fazendo uma diferença. Então essa foi a nossa aula de hoje, eu vejo vocês na próxima. Bye, bye!